Alexandre de Moraes agora tem uma nova ação contra ele na Justiça dos Estados Unidos e o motivo por trás disso é tão ridículo que parece piada. O que o ministro fez dessa vez? Basicamente, ele tentou impor uma nova censura a alguém que já está na sua mira há alguns anos, Rodrigo Constantino. Só que o que mais interessa nessa história é a forma como ele fez isso e o que exatamente ele está pedindo. Martin De Luca, advogado da Trump Media, que é uma das autoras dessa ação, explicou hoje em um programa da CNN Brasil, ao vivo, o que aconteceu. Veja só. Bom, a nova petição é simplesmente uma movimentação defensiva. Sexta à noite, a gente recebeu uma nova ordem de censura no e-mail da Rumble, lá na Flórida, encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo bloquear uma conta em território brasileiro e a entrega dos dados de um cidadão americano, dos dados de registro da conta. Chama muito a atenção, porque essa petição, esse mandado do ministro veio 2 dias depois da carta do presidente Trump, porque não tem nada para bloquear no Brasil, considerando que, por ordem dele mesmo, a Rumble hoje está totalmente bloqueada no Brasil, então não tem uma conta específica para bloquear, considerando que, devido a que a Rumble está bloqueada no Brasil, nem utilizando a lógica jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele teria jurisdição, com a lógica dele mesmo, né? Porque ele exerce jurisdição extraterritorial quando, e não que concordemos, mas quando uma plataforma se encontra presente ou disponível, o conteúdo pode ser acedido no Brasil. Hoje, a The Rumble não pode ser, então nem base jurídica tem nisso, e pedindo que a Rumble viole a lei dos Estados Unidos, uma lei que chama Stored Communications Act, para entregar, por causa do mandado ilegal, os dados do usuário que é um cidadão americano dos Estados Unidos. Além de tudo isso, chamou muito a atenção porque a conta está inativa desde dezembro de 2023 e o conteúdo da conta é estritamente sobre música ou questões políticas, criticando o ministro, criticando o STF, mas não tem incitação à violência, não achamos nada controversial nessa conta. O ministro deu um prazo de 48 horas, e se a gente não cumprir em 48 horas, que foi ontem à noite, a Rumble começa a acumular uns R$100 mil de multa diária por não entregar os dados do cidadão americano para o ministro. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes mais uma vez tentou fazer com que uma decisão sua fosse cumprida nos Estados Unidos sem seguir o caminho que deveria ser seguido. Ele apenas enviou um e-mail diretamente para a empresa. E dessa vez, ele ainda está pedindo o bloqueio de um perfil em uma rede social que sequer está ativa no Brasil por conta de decisões do próprio ministro. Ou seja, Moraes está tentando fazer chover no molhado, está tentando bloquear algo que já está bloqueado e ainda fazendo isso, mais uma vez, da forma errada. Diante de tudo isso, a impressão que passa é de que o ministro não tem o objetivo de fazer com que sua decisão seja efetivamente cumprida, porque se ele quisesse isso, ele se preocuparia em seguir os meios legais. A impressão que passa é de que o ministro não tem o objetivo de bloquear uma conta que esteja causando alguma interferência em algum processo no Brasil, pois se quisesse, teria pedido o bloqueio de uma conta que estivesse, no mínimo, ativa e em uma rede social que estivesse ativa no Brasil. A impressão que passa é de que o ministro quer apenas bater de frente, quer apenas mostrar que não se curvará a nenhuma medida tomada contra ele ou que tenha o mínimo de relação com o seu trabalho. De acordo com o que foi dito pelo advogado Martin De Luca, esse e-mail foi enviado à Rumble na sexta-feira, apenas 2 dias depois de Trump ter anunciado a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A inutilidade da decisão de Moraes e a cronologia dos fatos deixam bem claro que foi uma decisão em resposta àquilo que foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos. E aqui entra uma discussão ainda mais profunda. O Supremo Tribunal Federal, por mais que seja a Suprema Corte desse país, não deixa de ser integrante do Poder Judiciário e ele não tem a função de atuar politicamente em situações como essa. Aliás, o STF não tem competência para atuar politicamente em nenhuma situação. A Constituição Federal atribui a ele apenas
competências jurídicas. Mas o que acontece na prática é bem diferente do que diz a legislação. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já afirmou que o Supremo Tribunal Federal se tornou um poder político nesse país. E esse mesmo Barroso fez questão de demonstrar isso na prática, mais uma vez, com a carta escrita por ele em resposta às tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Em um texto de 11 páginas publicado no site do STF e em tom absolutamente político, Barroso repete as mesmas narrativas que ele próprio já se cansou de propagar por aí e também as mesmas narrativas que vêm sendo utilizadas hoje como argumento pelo governo Lula contra essas tarifas. E engana-se quem pensa que essa foi a primeira vez em que ministros do STF resolveram atuar politicamente em questões que envolvem a relação do Brasil com outros países. Há poucos meses, por conta da recusa da Justiça espanhola em atender o pedido de extradição do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente concedeu prisão domiciliar a um narcotraficante internacional que era alvo de um pedido de extradição por parte da Espanha por ter sido flagrado com mais de 50 malas carregadas de cocaína em Barcelona. A Espanha se recusou a extraditar o jornalista brasileiro porque entendeu que as acusações feitas contra ele tinham natureza exclusivamente política. E a resposta de Moraes foi conceder um benefício a um narcotraficante, que por sinal sequer tinha endereço fixo no Brasil para cumprir essa prisão domiciliar, o que acabou obrigando Alexandre de Moraes a revogar sua própria decisão apenas alguns dias depois. Diante disso, eu pergunto, resta ainda alguma dúvida de que a nossa Suprema Corte se tornou um poder político, como diz o próprio Barroso? Pois é, só que essa atuação política tem sido muito mais incisiva ainda em questões internas, é claro. E um exemplo muito nítido dessa questão é em relação ao aumento no IOF. O governo Lula havia aumentado as alíquotas desse imposto através de um decreto. O Congresso Nacional derrubou esse aumento através de um decreto legislativo e o governo recorreu ao STF como já era esperado. Em meio a essa polêmica, Lula chegou a dizer em uma entrevista à TV Bahia que se não pudesse recorrer à Suprema Corte quando não gostasse de uma decisão do Congresso Nacional, ele não conseguiria mais governar esse país. Pois bem, as 3 ações relacionadas a esse caso caíram nas mãos de Alexandre de Moraes e ele resolveu agendar uma audiência de conciliação entre governo e Congresso. Essa audiência está marcada para amanhã, terça-feira. E essa data pode ser considerada como o retorno de um poder moderador ao Brasil, algo que não existia desde o tempo do Império. Só que antes mesmo dessa tal audiência ser realizada, um encontro informal entre 2 pessoas diretamente envolvidas nesse caso pode ser um sinal de que essa será mais uma questão onde a imparcialidade ficará apenas na teoria. Segundo o que foi revelado pelo Estadão ainda no final da semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o principal interessado nesse aumento das alíquotas do IOF, e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, se encontraram na última quarta-feira em uma reunião que não constava em suas agendas. Ainda segundo a reportagem, não há nenhum registro de que qualquer outra pessoa tenha participado também desse encontro. Poucos dias antes, o militante colocado por Lula como advogado-geral da União, Jorge Messias, já havia revelado a jornalistas durante sua participação no famoso Gilmar Palusa, em Lisboa, que ele vinha conversando com os ministros do STF sobre essa questão do IOF, mesmo sabendo que, ou pelo menos deveria saber que, o Código de Processo Civil considera suspeito o juiz que aconselhe alguma das partes acerca do objeto da causa. Agora eu pergunto a você que assistiu até aqui. Você acha que existe alguma chance desse aumento do IOF ser tratado de maneira imparcial pelo STF? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.